Boa noite a todos. Antes de mais nada, gostaria de agradecer a presença de todos que estão nos acompanhando nesse momento. Lembrando que toda terça-feira, neste horário, das 20 horas, a Casa Espírita Joana de Ângeles apresenta palestras doutrinárias com temas espíritas. Então, antes de tudo, queria reiterar aqui o convite a todos para que nos acompanhem sempre nas terças-feiras nesse horário. Nós temos também, desde 2 semanas atrás, a casa começou a oferecer às segundas-feiras também, no horário das 19 horas, palestras com temas evangélicos. Então fica também aqui o convite para que todos aqueles também tenham oportunidade, acompanhem as palestras nas segundas-feiras. Para iniciar o nosso tema de hoje, eu gostaria de, primeiramente, fazer uma breve leitura de um texto de Joana de Ângeles, do livro Vida Feliz, psicografado por Divaldo Franco, que nos ajudaria a introduzir o tema e também harmonizar um pouco o nosso pensamento, o nosso coração com a espiritualidade maior. Então diz Joana de Ângeles: a máxima lição da vida é o amor. Sem ele, os objetivos a alcançar perdem a finalidade, deixando a criatura à mercê das suas paixões inferiores. O amor dilui as sombras dos sentimentos negativos, imprimindo o selo da mansidão em todos os atos. Ama, portanto, tudo e todos. Exercita-te no amor à natureza que esplende o sol, o ar, a água, as árvores, flores, frutos, animais e os homens. Deixa-te enternecer pelos convites silenciosos que o Pai Criador te faz e espraia as tuas emoções por sobre todas as coisas, dulcificando-te interiormente. Quanto mais ames, menos serás atingido pelas farpas do mal, pois que a tua compreensão dilatada abrirá os espaços à vida, colhendo somente os efeitos da paz. Então, com essas palavras, eu convido a todos a elevar o nosso pensamento ao nosso Criador, ao nosso Mestre Jesus e toda a espiritualidade amiga que nos acompanha, que nos conduz, pedindo permissão para iniciarmos o nosso tema de hoje. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles nossos devedores. E não nos deixeis, Senhor, cair em tentações, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. O nosso tema de hoje é sobre o amor fraternal. O amor fraternal é o ponto central dos ensinamentos de Jesus. E o Espiritismo, por seu turno, vem jogar novas luzes, ampliar e dilatar algumas compreensões sobre os ensinamentos do Mestre. Lembrando que o amor fraternal, já desde as palavras que estão contidas no Velho Testamento, os ensinamentos de Moisés ao povo hebreu, já continha os primórdios da ideia de amor fraterno. Embora a ideia bastante primitiva de um povo guerreiro e conquistador, Moisés ensinava ao povo hebreu que eles deveriam ter compaixão, não só pelos irmãos, aqueles que eles consideravam irmãos do próprio povo, mas também para com os estrangeiros, tendo em vista que eles já tinham sido estrangeiros quando na escravidão no Egito. Então já Moisés trazia, embora de forma bastante primária, o conceito do amor fraternal. E obviamente que a chegada de Cristo entre nós, a chegada do Mestre Jesus entre nós, veio alargar, veio ampliar o conceito do amor fraternal. E
A terceira revelação, a doutrina espírita, vem nos trazer à luz da ideia da reencarnação, que amplia ainda mais a ideia de fraternidade, já que o Espiritismo nos mostra que todos nós somos filhos de Deus, que todos nós somos espíritos eternos, que já tivemos diversas experiências, diversas jornadas aqui na Terra e que já tivemos laços bastante fortes, bastante intensos, muito mais pessoas do que a gente hoje imagina. Então, o significado da ideia de fraternidade universal, trazido pelos Espíritos, no Livro dos Espíritos e no Evangelho segundo o Espiritismo, vem trazer novas luzes aos ensinamentos de Jesus. Mas o Evangelho do Mestre está repleto de mensagens e de ensinamentos mostrando que o amor fraternal é a lei maior do nosso Pai Criador. Eu queria então trazer aqui um pouquinho para nós, para reflexão, alguns trechos do Evangelho, para que a gente possa relembrar os ensinamentos do Mestre e refletir um pouco a respeito deles. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 12, nos itens de 1 a 4, nós encontramos a passagem do Evangelho de Mateus, do capítulo 22, versículos 34 a 40, que diz o seguinte: os fariseus, tendo sabido que ele tapara a boca dos saduceus, reuniram-se, e um deles, que era doutor da lei, para o tentar, propôs-se a seguinte questão: Mestre, qual é o mandamento maior da lei? E Jesus respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este é o maior e o primeiro mandamento. E aqui tendes o segundo, semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Então essa talvez possa se dizer que dentro do tema que estamos abordando seja a passagem do Evangelho que resume, toda a questão, todo o tema do amor fraternal como a lei maior que Jesus nos ensinou. Então, por aqui nós podemos depreender a lição de que amar ao próximo como a si mesmo é fazer pelos outros aquilo que queríamos que fizéssemos por nós. Então, a maneira como o amor se reflete no nosso coração é através da caridade. Então, o amor é a expressão mais completa, ou melhor, a expressão mais completa do amor é a caridade, porque resume todos os deveres para com o próximo. Então, nessas palavras, não temos como encontrar um guia mais seguro a respeito e que devemos tomar como padrão para aquilo que devemos fazer para com os outros, aquilo que para nós desejamos. Então, a prática dessas máximas, da máxima da caridade e do amor, leva à destruição do egoísmo, promove a paz, a justiça e extermina o ódio, trazendo a união, a concórdia e a benevolência mútua. Mas quando Jesus nos pede para amar ao próximo, surge uma questão: quem é o nosso próximo? Não é mesmo? Então, essa questão traz bastante reflexão, bastante questionamento, porque ao longo da evolução da humanidade nós temos diferentes ideias, de que é o nosso próximo. E aí a nossa evolução, a evolução da civilização, cada vez mais nos faz alargar essa ideia do que é o nosso próximo. E Jesus, no seu Evangelho, mais uma vez recorremos aos ensinamentos do Mestre, e ele nos traz algumas passagens que nos ajudam a compreender e definir exatamente o que vem a ser aquilo que ele nos diz que é o nosso próximo. E aí então nós temos no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14,
nos itens 5 e 7, também a passagem de Marcos e de Mateus, Marcos capítulo 3, versículos 20 e 21, e Mateus capítulos 12, versículos 46 a 50, onde tem uma passagem que diz que Jesus, vindo para casa, reuniu-se com uma grande multidão de pessoas, que eles nem sequer podiam fazer a sua refeição. E sabendo disso, vieram os parentes do Mestre Jesus para se apoderarem dele, para se aproximarem dele, pois diziam que ele perdera o espírito. Entretanto, tendo vindo a sua mãe e seus irmãos, a mãe de Jesus e seus irmãos, e conservando-se do lado de fora da casa, mandaram chamá-lo. E o povo que estava em torno dele lhe falaram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te chamam. E Jesus respondeu: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E perpassando o olhar pelos que estavam assentados em seu redor, disse: eis aqui a minha mãe, eis aqui os meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade de Deus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Algumas pessoas podem se assombrar um pouco à primeira vista com essas palavras do Mestre, não é mesmo? Como que pode o Mestre Jesus renegar os seus parentes consanguíneos com essas palavras? Mas o Mestre Jesus, não perdia a oportunidade de trazer um ensinamento. E ele, na verdade, segundo nos esclarece os Espíritos através do Evangelho segundo o Espiritismo, Jesus, na verdade, aproveitou aquela situação para explicar a diferença que existe entre a parentela corporal e a parentela espiritual. Então ele quis, daquela forma bastante forte, né, de uma certa maneira até rude à primeira vista, mostrar que na verdade todos somos filhos de Deus e, portanto, todos somos irmãos. Por isso, devemos amor para com todos os nossos semelhantes, assim como para com os animais e também para com a natureza. Quando a gente reflete sobre os ensinamentos da doutrina espírita, onde nós nos apercebemos de que nossa vida terrena, nossa jornada atual é apenas um episódio da nossa verdadeira vida, que é a vida espiritual, a gente compreende que os nossos laços consanguíneos são temporais e que a nossa irmandade, na verdade, é muito mais ampla. E mais ainda, né? Somos todos irmãos, todos somos filhos do Criador. Então, o nosso próximo é toda a fraternidade universal. Então, quando Jesus nos ensina a amar ao próximo como a si mesmo, ele estava, na verdade, se referindo a toda a fraternidade da humanidade. Tem uma outra passagem também que ilustra um pouco essa ideia que Jesus nos deixa, aonde um doutor da lei, para tentar o Mestre Jesus, pergunta: Mestre, o que eu preciso fazer para possuir a vida eterna? E Jesus então lhe responde: o que está escrito na lei? O que lês nela? E o doutor da lei respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças e de todo o teu espírito, e a teu próximo como a ti mesmo, disse-lhe Jesus. Respondeste muito bem, faze isto e viverás. Então, o doutor da lei praticamente repetiu aquelas palavras que Jesus ensinava. Mas o homem, querendo parecer que era justo, pergunta então a Jesus: quem é o meu próximo? Então é justamente essa questão que estamos agora refletindo. E Jesus, então, tomando a palavra, conta uma parábola, né, onde ele diz que um homem que descia de Jerusalém para Jericó caiu em poder de ladrões que o despojaram, cobriram de ferimentos e foram deixando semi-morto. E em seguida passou um sacerdote que, descendo pelo mesmo caminho, viu aquele homem e passou adiante, né, simplesmente ignorou.
Depois um levita, que também veio àquele lugar. O levita também é uma espécie de sacerdote, é um religioso da época, e que também veio àquele lugar, tendo observado, passou adiante. Mas aí então um samaritano, né, os samaritanos, Jesus utiliza muito a figura dos samaritanos, que eram de uma certa forma odiados pelos judeus, eram considerados uma casta inferior, né? Então Jesus na parábola diz que um samaritano que viajava, chegando ao lugar onde aquele homem jazia e tendo visto, foi tocado de compaixão. Aproximou-se daquele homem e deitou-lhe óleo e vinho nas feridas. Depois colocou-o no seu cavalo e levou a uma hospedaria e cuidou dele. E no dia seguinte tirou dinheiro e deu ao hospedeiro, dizendo: trata muito bem esse homem, e tudo aquilo que despenderes a mais, eu lhe pagarei quando regressar. Então, depois de contar essa história, Jesus perguntou então àquele doutor da lei: qual desses três te parece ter sido o próximo daquele que caíra em poder dos ladrões? E o doutor da lei, então, refletindo, respondeu: aquele que usou de misericórdia para com ele. E aí Jesus então responde: então vai e faze o mesmo. Então nessa passagem, né, nós temos três personagens, um sacerdote, um levita, que eram castas, digamos assim, privilegiadas, né, na sociedade da época, e o samaritano. Então Jesus quis com essa parábola mostrar que aqueles que são o nosso próximo, na verdade, são aqueles que usam do amor e da misericórdia. Então, esse é o nosso ensinamento que o Mestre nos deixa. Mas Jesus vai ainda mais longe, quando nos diz que não devemos amar somente os nossos semelhantes, a quem devemos afeto, mas também devemos amar os nossos inimigos. Aí a coisa fica ainda mais complicada, né? Então, Jesus, no Evangelho de Mateus e de Lucas, Mateus no capítulo 5, versículo 43, e Lucas no capítulo 6, versículo 32, nos traz a seguinte mensagem: aprendestes o que foi dito, amareis o vosso próximo e odiarei os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam, a fim de serdes filhos do vosso Pai, que está nos céus, e que faz que se levante o sol para com os bons e os maus, e que chova sobre os justos e os injustos. Porque se só amardes aquele que vos amam, qual será a vossa recompensa? Não procedem assim também os publicanos? Se apenas os vossos irmãos saudares, o que é que com isso fazeis mais do que os outros? Não fazem outro tanto os pagãos? Então, essa passagem do Evangelho de Jesus nos provoca bastante, não é mesmo? Jesus, ele recorre aos ensinamentos do Velho Testamento, primeiramente dizendo que foi dito para os hebreus, havia sido ensinado até então, que deveríamos amar o nosso próximo e odiar os nossos inimigos. E ele veio então retificar esse ensinamento, dizendo que devemos amar não só os nossos irmãos, aqueles que consideramos os nossos afetos, mas também amarmos os nossos inimigos. Por quê? Porque, conforme ele explica mais adiante, que Deus, né, o Pai que está nos céus, faz com que o sol se levante para todos. Então, todos são filhos de Deus. Aqueles que consideramos nossos irmãos, mas também aqueles que consideramos os nossos desafetos. Então, dessa forma, todos são nossos irmãos e a todos devemos o nosso amor. É bastante difícil, né, para o nosso nível evolutivo, nossa pequenez e no nosso egoísmo, conseguirmos superar
ou subir mais esse degrau que o nosso mestre nos ensina e conseguirmos sublimar o nosso sentimento de amor ao ponto de amar os nossos inimigos. Mas o que quer dizer, então, amar os nossos inimigos? Tem alguns ensinamentos que a doutrina espírita nos traz para esclarecer um pouco mais as palavras do Mestre Jesus. Então, Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, faz esse questionamento aos irmãos desencarnados que estavam ditando para ele os ensinamentos da doutrina espírita. Então, lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 887, Kardec pergunta: Jesus também disse: amai mesmo os vossos inimigos. Ora, o amor aos inimigos não será contrário às nossas tendências naturais, e a inimizade não provirá de uma falta de simpatia entre os espíritos? Isso porque no próprio Livro dos Espíritos, os esclarecimentos que chegam para Allan Kardec dão conta da questão da afinidade entre os espíritos, os espíritos que se aproximam pela afinidade, justamente pelo amor fraterno. Então ele questiona, mas Jesus não ensinou a amar os inimigos? Como que pode? Como é que a gente pode amar os nossos inimigos? E aí então os espíritos esclarecem dizendo que certamente ninguém pode dedicar aos seus inimigos um amor terno e apaixonado. Não foi isso que Jesus entendeu de dizer. Amar os inimigos é perdoar-lhes as ofensas e lhes retribuir o mal com o bem. Aquele que procede dessa maneira se torna superior aos seus inimigos, ao passo que se colocará abaixo deles se procurar tomar vingança. Então, é um esclarecimento bastante oportuno, e que nos mostra o caminho de procurar atender, ou procurar buscar aquele ensinamento que Jesus nos coloca, conforme nos esclarece então os Espíritos. Também no Evangelho segundo o Espiritismo nós encontramos alguns esclarecimentos a esse respeito. No capítulo 12 do Evangelho, lá no item 3, os Espíritos esclarecem o seguinte: há geralmente um equívoco no tocante ao sentido da palavra amar. Nesse passo, não pretendeu Jesus, assim falando, que cada um de nós tenha para com seu inimigo a ternura que dispensa a um irmão ou a um amigo. Amar os inimigos não é, portanto, ter-lhes uma afeição que não está na natureza, visto que o contato de um inimigo nos faz bater o coração de um modo muito diferente do seu bater ao contato de um amigo. Então, os Espíritos aqui também tentam esclarecer um pouco do da dimensão da palavra amor, Na verdade, a palavra amor tem várias conotações, Desde aquele amor físico, o amor apaixonado, o amor dos amantes, o amor filial, o amor maternal, o amor decorrente dos laços de sangue, o amor que a gente tem pelos nossos amigos, pelas nossas amigas, Mas aqui a palavra amor tem um sentido bastante amplo, Então os Espíritos se valem desse sentido para explicar, para esclarecer o que Jesus quis dizer naquela passagem onde ele nos invoca a amar os nossos inimigos. Então, com isso, nós podemos ainda refletir que amar os inimigos é não guardar-lhes ódio, nem rancor, nem desejos de vingança. É perdoar-lhes sem pensamento oculto e sem condições o mal a que nos cause. É não opor nenhum obstáculo à reconciliação com eles. É desejar-lhes o bem e não o mal. É experimentar júbilo em vez de pesar com o bem que lhes advenha. É socorrê-los em se apresentando a ocasião. É abster-se, quer por palavras, quer por atos, de tudo aquilo que os possa prejudicar. É finalmente retribuir-lhes sempre o mal com o bem, sem a intenção de os humilhar,
Quem assim procede, preenche as condições do mandamento: amai os vossos inimigos. Esses, então, são também esclarecimentos que estão lá no Evangelho segundo o Espiritismo, aonde, então, nos apercebemos, né, do que realmente o Mestre quis nos ensinar quando nos pede para amar os nossos inimigos. Então, quantas vezes, né, por um sentimento de raiva, por um sentimento de vingança, temos para com aqueles que nos causam algum mal, alguma ofensa, nós desejamos o mal, ou até provocamos o mal, ou agimos para que aquele nosso irmão sofra ou tenha algum tipo de penalidade pelo mal que ele tenha nos causado. Então, quando aprendemos que devemos amar nossos inimigos, nós devemos considerar que não devemos retribuir o mal com o mal, e sim o mal com o bem. Desejar o bem, desejar a felicidade daqueles que consideramos os nossos desafetos. Então, essa é a forma de manifestação do amor, né, que devemos para com aqueles que consideramos os nossos desafetos. É um grande desafio, não é fácil, mas são os ensinamentos que nos deixam. Bom, visto isso, queremos agora falar um pouquinho sobre a caridade. Caridade e amor muitas vezes se confundem, né? Podemos dizer que caridade é sinônimo de amor, ou quase podemos dizer que é sinônimo de amor. Mas o que é, na verdade, a caridade? Nós podemos considerar que a caridade é a manifestação do amor. Então, enquanto que o amor deve ser entendido como o sentimento, como aquilo que sentimos no fundo da nossa alma, no fundo do nosso coração, pelos nossos semelhantes, a caridade é o ato, é a ação que advém do amor. Então, pode-se dizer, de uma certa forma, que não existe caridade sem amor. A caridade advém do amor. E o amor sem a caridade também é um amor vão, é um amor que não se reflete na interação com os nossos semelhantes. Então, nós temos que associar essas duas ideias. Nós temos que dedicar amor aos nossos semelhantes, mas o amor deve se manifestar, evidentemente, na forma de caridade. Então, a caridade pode ser compreendida como a materialização do amor. Lá no Livro dos Espíritos, na questão 886, Allan Kardec pergunta: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus? E os Espíritos lhe respondem: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Então, com essas palavras, a gente pode praticamente deduzir que amor e caridade são perspectivas diferentes do mesmo sentimento. O amor e a caridade são o complemento da lei da justiça, pois amar ao próximo é fazer a ele todo o bem que nos seja possível e que desejaríamos que nos fosse feito. E lembrando que a caridade não se restringe somente à esmola material, né? A doação de bens materiais, a esmola, enfim. Ela abrange todas as relações em que nos achamos com os nossos semelhantes. A indulgência, a compaixão, a dedicação do nosso afeto. Então, quando estamos escutando um irmão que está necessitando desabafar, quando consolamos uma pessoa que está passando por uma dificuldade, quando damos o carinho e a atenção para os nossos próximos, quando dedicamos um tempo aos nossos idosos, quando cuidamos dos doentes, quando dedicamos afeição àquelas pessoas que estão
carentes, necessitadas. São diferentes manifestações de caridade. E muitas vezes a caridade pode ser invisível, né? Às vezes uma prece em favor de uma pessoa é uma caridade que a pessoa às vezes não precisa nem ficar sabendo. Mas quando elevamos nosso pensamento em prece em favor de um irmão nosso que está necessitado, estamos praticando a caridade, estamos manifestando o nosso amor por aquele irmão. Então, voltando à questão do amar o nosso inimigo, né? Quando dedicamos uma prece àquele que nos causou algum tipo de mal, algum tipo de ofensa, estamos, sem precisar necessariamente manifestar ternura física, mas estamos manifestando o nosso amor por aquele irmão. Então a caridade se manifesta das mais diversas maneiras, evidentemente que também da forma material, através de ajuda material, através de prestação de serviço a todos aqueles que necessitam, mas a caridade é, com certeza, a manifestação do amor. Nós temos uma bela passagem também no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15, no item 10, que é atribuída ao apóstolo Paulo, uma passagem muito bonita que eu gostaria de ler aqui para a gente refletir. Meus filhos, na máxima, fora da caridade não há salvação, estão encerrados os destinos dos homens na terra e no céu. Na terra, porque à sombra desse estandarte, eles viverão em paz, e no céu, porque os que a houverem praticado acharão graças diante do Senhor. Essa divisa é o facho celeste, a luminosa coluna que guia o homem no deserto da vida. Encaminhando para a terra da promissão, ela brilha no céu, como a auréola santa na fronte dos eleitos. E na terra se acha gravada no coração daqueles a quem Jesus dirá: passai à direita, benditos de meu Pai. Reconhecê-los-eis pelo perfume de caridade que espalham em torno de si. Nada exprime com mais exatidão o pensamento de Jesus. Nada resume tão bem os deveres do homem como essa máxima de ordem divina. E não poderia o Espiritismo provar melhor a sua origem do que apresentando como regra, e por isso que é o reflexo do mais puro cristianismo. Levando-a por guia, nunca o homem se transviará. Dedicai-vos, pois, assim, meus amigos, a perscrutar-lhe o sentido profundo e as consequências, a descobrir-lhe por vós mesmo todas as aplicações. E ele encerra dizendo: submetei todas as vossas ações ao governo da caridade, e a consciência vos responderá. Não só ela evitará que pratiqueis o mal, como também fará que pratiqueis o bem. Porquanto uma virtude negativa não basta, é necessária uma virtude ativa. Para fazer-se o bem, mister sempre se torna a ação da vontade. Para não se praticar o mal, basta, a mais das vezes, a inércia e a despreocupação. Então aqui o apóstolo Paulo, na sua mensagem, nos chama a atenção para uma coisa muito importante, que eu gostaria até de enfatizar aqui e repetir um pouquinho. Para fazer o bem, se torna necessário a ação da vontade. Para não se praticar o mal, basta, mais das vezes, a inércia e a despreocupação. Então, não praticar o mal é uma coisa, e praticar o bem é outra. Então, muitas vezes a gente pode simplesmente se omitir e não estamos praticando o mal, mas também não estamos praticando o bem. Então, a verdadeira caridade, a verdadeira manifestação do amor, requer a ação da nossa vontade, e que, resultante dela, requer em atos de fato, Então, é um belíssimo ensinamento, como falei, atribuído ao apóstolo Paulo, que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. E por que nós dizemos aqui que fora da caridade não há salvação? Então, o que significa essa ideia de salvação, nessa máxima, fora da caridade não há salvação? Devemos lembrar, então, que nós somos todos espíritos imperfeitos e que somos
devedores das leis divinas, diversas infrações que cometemos ao longo da nossa jornada. Então, temos muito a resgatar. Então, quando somos ensinados de que fora da caridade não há salvação, essa salvação justamente se refere àquilo que o apóstolo Pedro, na sua primeira epístola, nos ensinou, dizendo o seguinte: já está próximo o fim de todas as coisas, portanto, sede sóbrios e vigiai em oração, mas, sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Essa frase de Pedro é bastante citada e nos esclarece que a caridade e a manifestação do amor para com os nossos semelhantes nos ajuda a resgatar as nossas faltas, os nossos pecados, né, as nossas transgressões das leis divinas. Então, nesse sentido, é que se diz que fora da caridade não há salvação. Então, a maneira como expiamos as nossas faltas é justamente através do amor, ou seja, através da caridade, que nada mais é do que a manifestação do amor. Emmanuel também, no livro Vinha de Luz, ele fala que o bem que praticas em qualquer lugar será seu advogado em toda parte. Então, Emmanuel também nos ensina que a prática da caridade é o nosso advogado. E para encerrar, eu gostaria então de falar um pouquinho sobre a ideia de que, voltando lá ao ensinamento de Jesus, que deu início à nossa reflexão, né? Amai ao próximo como a si mesmo. Então, o que é amar a si mesmo? Né? Quer dizer, como é que podemos amar ao próximo se não amamos a nós mesmos? Então, devemos refletir um pouco a respeito disso, né? A respeito do auto-amor, do amor, que podemos chamar de amor próprio, né? O auto-amor. Então, de que forma amar a si mesmo? Amar a si mesmo significa o respeito e o direito à vida e à felicidade que o próprio indivíduo tem e merece. Trata-se de um amor preservador da nossa própria paz, do culto aos hábitos sadios e dos cuidados morais, espirituais e intelectuais para consigo mesmo. É sempre estar fazendo as melhores escolhas para si mesmo, vendo-se como espírito imortal, sem nunca deixar de respeitar, obviamente, o bem comum. Esta semana eu tive a oportunidade de ler numa postagem na internet, postada por uma amiga, uma passagem do livro Alice no País das Maravilhas, onde a personagem Alice está dialogando com o Coelho Branco, que é um outro personagem do livro. Acredito que todos que leram a história devem conhecer os personagens. E aí, nessa passagem do livro, Alice pergunta ao coelho: você me ama? E o coelho então responde: não, não te amo. Alice franziu a testa e juntou as mãos como fazia sempre que se sentia ferida. Vês, retorquiu o Coelho Branco, agora vais começar a perguntar-te o que te torna tão imperfeita e o que fizeste de mal para que eu não consiga amar-te pelo menos um pouco. Sabes, é por essa razão que não te posso amar. Nem sempre serás amada, Alice. Haverá dias em que os outros estarão cansados e aborrecidos com a vida. Terão a cabeça nas nuvens e irão magoar-te, porque as pessoas são assim de algum modo. Sempre acabam por ferir os sentimentos uns dos outros, seja por descuido, incompreensão ou conflitos consigo mesmo. Se tu não te amares, ao menos um pouco, se não crias uma couraça de amor próprio e de felicidade ao redor do teu coração, os débeis dissabores causados pelos outros se tornarão letais e te destruirão. A primeira vez que te vi, fiz um pacto comigo mesmo. Evitarei amar-te até aprenderes a amar-te a si mesmo. Então, são palavras de Lewis Carroll, do livro
Alice no País das Maravilhas, que eu acho que ilustra de uma maneira bastante lúdica esta questão do amor próprio. Não é um livro espírita, mas encontramos aí na literatura ensinamentos preciosos. Esse é um caso. E o como a si mesmo da proposta de Jesus é um imperativo que não deve ser confundido também com o egoísmo ou com o egocentrismo. E nesse aspecto nós temos belos ensinamentos do Espírito Joana de Ângeles em 2 livros que eu recomendaria, né, sobre esse tema, que é o Ser Consciente e também o livro Amor e Imbatível Amor. Então são 2 livros da série psicológica de Joana de Ângeles, psicografadas por Divaldo Pereira Franco, onde eu extraio aqui um pequeno trecho, uma pequena frase, para ilustrar um pouco o que Joana de Ângeles nos ensina com relação a isso. Então ela diz que o conceito do amor próprio, que é o que costumamos chamar, né, deve ser revisto a fim de ser substituído pela ideia de auto-amor, profundo e sem resquícios egoísticos, como alavanca fundamental para a conquista de todas as esferas desse sentimento supremo. Então, Joana de Ângeles nos traz ensinamentos preciosos a respeito disso. Recomendo a leitura, são ensinamentos que requerem bastante reflexão, bastante estudo, e que Joana de Ângeles nos traz também a ideia do amor como uma terapia, né, como um resgate ao nosso engrandecimento interior. Então, ela diz, num dos trechos do livro, que o amor é a luz na escuridão dos sentimentos tumultuados, apontando o rumo. O amor é bênção que luariza as dores morais. O amor proporciona paz. O amor é estímulo permanente. Somente, portanto, através do amor é que o ser humano alcança as cumeadas da evolução, transformando as aspirações em realidades que movimenta na direção do bem geral. O amor de plenitude é, portanto, o amor culminante do ato de amar. Desse modo, através do amor, imbatível amor, o ser se espiritualiza e avança na direção do infinito plenamente realizado, totalmente saudável e, portanto, feliz. Com essas palavras, então, nós encerramos aqui a nossa reflexão de hoje. Agradeço a presença e a participação de todos e, ao encerrar, eu convido a todos, então, a mais um momento de elevação do nosso pensamento em prece. E eu gostaria, então, para fazer o encerramento, trazer aqui uma prece que eu acho que tem tudo a ver com o nosso tema de hoje, que é a chamada Oração da Paz, também conhecida como Oração de São Francisco, que ela é atribuída a São Francisco, que diz o seguinte: Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Mestre, fazer com que eu procure mais consolar do que ser consolado, compreender do que ser compreendido, amar do que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Essas palavras agradecemos ao nosso Pai de amor eterno, ao nosso Mestre Jesus, aos nossos espíritos protetores que nos acompanham na noite de hoje, agradecendo as bênçãos recebidas e agradecendo mais uma vez a presença de todos. Uma boa noite e mais uma vez fica o convite para nos acompanharem nesse espaço virtual da Casa Espírita Joana de Ângeles, todas as terças-feiras, a partir das 20 horas, também agora às segundas-feiras, a partir das 19 horas também. Boa noite.